Olá, minha gente, tudo bem? Deus abençoe grandemente. Na verdade, os grandes choques, os grandes apagões que acontecem na nossa vida, seja uma tragédia, seja um luto, seja uma dor inesperada, são como espelhos para dizer o quanto a gente cresceu ou a gente evoluiu como ser humano. Nós não viemos a este mundo para sermos felizes. O ser humano vem a esse mundo para resolver problemas e para crescer, para expandir e para amadurecer. Agora, quando você resolve problemas, você vai ter momentos de felicidade, porque você vai ter uma realização pessoal. Aí surgem os momentos de felicidade e os momentos de alegria, de contentamento, porque você teve aí uma realização pessoal, porque você resolveu problemas. Então a gente não vem a esse mundo para ser feliz, a gente vem para resolver problemas e através da solução desses problemas surge uma realização pessoal. É muito importante entendermos que maturidade são assimilar momentos maus vividos. Isso é maturidade. Eu tenho a capacidade de assimilar momentos maus vividos. O ser humano, diante da dor, ou ele aprende ou ele neurotiza. Quando nós não aprendemos na dor, nós neurotizamos. Por isso que o aprendizado é muito importante. Existe o sofrimento produtivo e a aceitação superadora. Quando eu aceito, a aceitação superadora eu aceito a dor, eu aceito o obstáculo, eu aceito o espinho, eu aceito o problema, eu aceito partes de mim que eu amo, que eu gosto e que eu não gosto. Nessa aceitação superadora acontece a transformação. Qual é o grande obstáculo que existe em uma tragédia, em uma cidade, por exemplo? Já atuando em todas as tragédias brasileiras por 15 anos, queda de avião, maremoto, terremoto, incêndios, enchentes. Agora estamos concentrados nas grandes enchentes do Rio Grande do Sul, nas cidades mais devastadas e famílias. Qual é o grande obstáculo? Haiti, 200 mil pessoas mortas, estávamos aí, e 18 países do mundo, desastres. Então, qual é o maior obstáculo em uma tragédia, em uma cidade? É a não aceitação da tragédia, não é? Então, quando o ser humano aceita, quando a cidade aceita, quando a comunidade aceita, tudo se torna melhor para ser tratado. E aí, nesse momento, você tem a capacidade de assimilar momentos mal vividos. Isso chama-se maturidade. Se você está atravessando um luto, se você está atravessando uma depressão, se você está atravessando uma dor, uma perda que você viveu, e você consegue assimilar esses momentos mal vividos, significa dizer que você é uma pessoa que amadureceu. Por exemplo, na pandemia, existiu uma grande pergunta: as pessoas vão se tornarem pessoas melhores? Bem, a minha resposta sempre foi que a gente teve com uma equipe de mais ou menos 200 profissionais, a gente coordenando ao redor do mundo, na língua portuguesa, na língua espanhola, atendendo pessoas, gente pulando da ponte, gente se matando, gente se suicidando. E nós estávamos com uma grande equipe de profissionais ao redor do mundo, cuidando de gente. Fomos para a cidade de Manaus, quando Manaus estava sendo a cidade mais afetada de todo o país. Imagine só, né? Então, nesses momentos de grandes batalhas da pandemia, surgiu uma pergunta: os seres humanos vão ser melhores? E a minha resposta era mais ou menos assim: 80% não vai aprender nada do que aconteceu, 20% sim, vai crescer, vai assimilar, vai amadurecer, vai guardar algo maravilhoso, vai aprender, vai se ressignificar, vai crescer com a pandemia. 80% não. Agora a grande pergunta qual é? Desses 20% que aprendeu, que cresceu do período da pandemia, eles vão ser farol para os 80% que não aprendeu nada? Isso é importante, né? A gente cresceu, a gente amadureceu no momento da dor, mas se a gente não estiver pronto para transbordar para quem não cresceu, para quem não amadureceu, isso não resulta em nada. Porque Jesus disse que nós vamos ser uma fonte, um rio a transbordar para a vida eterna. Então, se a gente é uma fonte fechada, cresceu, amadureceu,
mas você não transborda para o outro, você é uma fonte inútil, não é verdade? Eu sou uma fonte inútil, então eu preciso crescer, amadurecer, me potencializar, mas eu sou aquele riacho. O que é um riacho? A água vai jorrando e ele vai crescendo em largueza e em profundidade. Quanto mais a água jorra, assim somos nós, seres humanos. A gente precisa jorrar para o ser humano, né? E isso, essas águas que vão jorrando, essas águas cristalinas, vai me purificando, vai me limpando, vai me fazendo um ser humano melhor. Quanto mais a água limpa passa em um riacho, mais vai levando a sujeira, mais vai... Assim é o ser humano. Nossa cura está no outro. A maioria das depressões, pânico, suicídio, pensamento de suicídio, é porque os seres humanos não buscam a sua cura no outro. Eu fui menino abandonado aos 2 anos. E desde que eu me entendi de gente, é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Na área da depressão, suicídio, órfão, quando eu estava no Haiti em 2010, o Espírito Santo falou: a razão pela qual você não conhece seus pais até hoje é para que você estivesse aqui ajudando essas pessoas que perderam tudo, morreu um monte de gente, 200 mil pessoas mortas. A maior mensagem que eu recebi em termos de cura emocional foi ali, no Haiti, né? Então, diante da grande devastação, é importante eu saber assimilar os momentos mal vividos. Se eu consigo assimilar, eu tenho maturidade. Se não, se eu já começo murmurando, criticando, é porque eu não tenho maturidade. Eu ainda sou imaduro. E nesse momento é importante também o seguinte, entendermos que surge do ser humano a inteligência. Deus nos deu inteligência para sobressair, para escapar. Agora, por exemplo, a gente está no Rio Grande do Sul, nas cidades mais devastadas, com equipes de voluntários profissionais atuando, como já há 15 anos, e agora nessas cidades mais devastadas, cuidando das pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas, e milhares de pessoas escaparam dessas ondas tão terríveis do Rio Grande do Sul. O que é isso? A inteligência humana. A inteligência do ser humano de sobreviver, de escapar, de pular, de correr, correr em cima de uma casa, de escapar em cima de uma árvore. Isso é inteligência humana. Bem, diante desses momentos mal vividos, eu preciso saber se a minha inteligência, eu estou me construindo ou estou me destruindo. Porque existe a inteligência construtiva e a inteligência que eu me autodestruo com ela mesma. A inteligência que constrói e a inteligência que destrói. Eu lembro agora do apóstolo Paulo. Eu estive lá quando estivemos em Israel, e algumas vezes que eu já fui na Europa, eu estive ali em Roma, onde Paulo esteve preso. Sempre me houve uma grande pergunta: como pode um homem preso ia para o julgamento, esperando ser julgado, ali naquela masmorra, as pessoas saíram dali ou para o martírio ou leprosas, e ele escreve carta aos filipenses sobre alegria. Como pode? Esse cara era psicopata, era louco? Desde muito cedo eu fazia essa pergunta comigo mesmo: como pode? Que nível de capacidade é esse homem que naquela situação ele fala sobre alegria dentro daquela masmorra? E eu era tão curioso que eu tive que ir lá para compreender, para entender, mesmo conhecendo Jesus e sabendo que o Espírito Santo nos dá uma alegria extraordinária dentro de qualquer ambiente, de qualquer circunstância, mas eu levava comigo essa pergunta: como pode Paulo, dentro daquela masmorra, toda aquela circunstância, escrevendo cartas, falando de alegria, como pode? Essa pergunta sempre teve na minha cabeça. Quando eu fui lá, e eu fui entendendo o poder do Evangelho pacificador, terapêutico na vida de um guerreiro que sabia viver, como disse ele mesmo, na escassez, na abundância, tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo era preparado a todas as circunstâncias. Eu fui compreendendo e tendo essa compreensão, o que é um homem como Paulo aprender a estar dentro da masmorra e não usar a sua inteligência para se autodestruir. Paulo poderia ter sido aquele gênio assim, eu sou um gênio, esquecido por todos e injustiçado. Porque Paulo era um gênio, ele está entre os 100 mentes brilhantes de todos os tempos. Era um gênio. Então ele poderia ter dito: eu sou um gênio, abandonado, esquecido, injustiçado pelo ministério, pelas igrejas que eu abri, pelo Império de Roma, por todo mundo, e agora me jogaram aqui dentro dessa masmorra. Não, ele pegou a caneta da época e foi escrever cartas. Carta a Éfeso, a Filemon, e foi escrevendo, se potencializou ali dentro. E ele disse: todos me abandonaram, mas o Espírito Santo me fortaleceu e eu estou bem. Que capacidade extraordinária! Ou seja, usou a inteligência em momentos ruins, não para se autodestruir,
mas para se autoconstruir. Tem pessoas que usam a sua inteligência para se autodestruir em maus momentos. Começa murmurando, começa falando dos outros, senta em mesas para falar mal de pessoas, trazer o nome de pessoas para detonar em mesas. Você quer ser uma pessoa com linguagem poderosa, pensamentos poderosos? Mude a linguagem, não aceite ninguém falar mal de ninguém para você. Você vai ver como a mudança vai começar. Por quê? A linguagem muda o pensamento muda as ações. Se você quer ter pensamentos poderosos, você terá que ter linguagem poderosa. Porque se você não tiver linguagem poderosa, você não pode ter pensamentos poderosos. Porque a linguagem é que gera o pensamento poderoso. Uma pessoa, por exemplo, pode ser Congresso Nacional, ministério de igreja, reuniões, que senta para falar mal do outro e destruir uma pessoa. Mentes pequenas. Mentes geniais sentam para discutir ideias revolucionárias para o mundo. Hoje a gente vai nos podcasts, uma grande parte, gente, para falar besteira, para falar mal dos outros, para falar uma língua estranha que ouviu lá, traz aquele tema que não edifica nada. O que eu penso? Nós, como mentes pensantes, traz um tema, o que podemos mudar na cidade em relação a moradores de rua, pessoas que vivem debaixo das pontes, pessoas que estão com fome, ou seja, temas relevantes que sejam de bênção para a humanidade e não temas bobos, só para dar likes, só para dar curtidas e para levar lixo para a sociedade e para a humanidade. Isso nós precisamos pensar, é ou não é? O que é isso? A nossa linguagem não está boa. Linguagem transformacional muda mentalidades, gera poderes em uma nação, em uma cidade e em um povo. Então tudo começa pela linguagem. A linguagem muda o pensamento muda as ações. Então Paulo ali, ele usa a sua inteligência para se autoconstruir, para ser um revolucionário. Então, diante de momentos mal vividos, você deve assimilar com sabedoria e você deve se autoconstruir, se autoedificar. E ao sair dessa masmorra que você possa estar vivendo hoje, seja uma masmorra psicológica, mental, emocional, geográfica, ao sair daí você vai sair mais forte, mais preparado, mais resistente, mais resiliente, com uma coragem, uma couraça de resiliência. A resiliência é um escudo contra a depressão, contra o pânico, contra o pensamento de suicídio. Você vai sair daí uma revolução para o mundo, com uma mentalidade diferente. Não se preocupe se você não tem milhões de amigos. Se preocupe se você desenvolve a sua capacidade cognitiva para enfrentar as pandemias da vida, os desertos da vida, as tragédias da vida, porque se você for um grande farol, se você tiver visão de águia, você vai ter capacidade para iluminar os 80% que não aprenderam nada com a dor, com o sofrimento e com a tragédia. Meu grande abraço, Deus abençoe você. Nunca esqueça, Jesus disse, a lâmpada do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Da onde é que vem luz para o ser humano? Para dentro de mim. Dos meus pensamentos, meus sentimentos, das minhas emoções. Então, se eu tenho bons pensamentos, bons sentimentos, boas sensações, boas emoções, eu vou ter olhares bons para o mundo, para os outros, para as pessoas, e eu vou iluminar o mundo. Jesus não estava falando do globo ocular, Jesus estava falando da interpretação que eu faço acerca da vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você vai iluminar o mundo. Por quê? Porque tuas emoções são boas, teus sentimentos são bons, tuas emoções são boas, tua linguagem é boa, teus pensamentos são bons. Não tem como não iluminar o mundo. Então não se preocupe com os outros, primeiro se preocupe com você, de ser um farol. Quanto mais você potencializar esse farol, mais você vai ter capacidade de iluminar pessoas, de iluminar gente, de iluminar nações. Nós estamos vivendo em época de um apagão emocional no Rio Grande do Sul. Muita depressão, uma nuvem de suicídio, uma nuvem de depressão, uma nuvem de pânico, o silêncio da política brasileira, o silêncio da mídia brasileira, o silêncio de todo mundo e as pessoas asfixiando na cama da depressão e do suicídio e ninguém fala nada. Estamos vivendo um apagão, só que você é um farol de bênção para essa geração.
Deus te abençoe. Meu grande abraço. Um dia de bênção para todos, em nome de Jesus.